Em razão do alastramento do surto do novo coronavírus, oficialmente designado Covid-19, as perspectivas económicas globais permanecem moderadas e muito incertas. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico prevê um crescimento global de 2,4% em 2020, o que representa uma queda em relação à previsão de 2,9% feita em novembro. Para a organização, se o surto for mais duradouro e intenso, ele pode derrubar essa taxa para 1,5% em 2020. Em meio às quarentenas, fábricas fechadas e restrições generalizadas sobre mobilidade e viagens de trabalho, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico sublinha que a economia global pode crescer na taxa mais baixa desde a recessão econômica de 2009. Esta é uma visão compartilhada pela diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, que apontou a necessidade de se registrar uma recessão pelo menos tão ruim quanto durante a crise financeira global, ou pior, esperando-se uma recuperação em 2021. Todavia, afirma Georgieva que para chegar lá é fundamental priorizar a contenção e fortalecer os sistemas de saúde em todos os lugares, pois o impacto econômico é e será severo, mas quanto mais antes o vírus parar, mais rápido e forte será a recuperação. No entender do economista moçambicano Alfredo Mondlane, o esfriamento da economia mundial é decorrente não só de Covid-19, mas de vários riscos geopolíticos. Mesmo que a questão do coronavírus fosse uma questão que pudéssemos ter a capacidade de resolver a curto prazo, há outros fundamentos econômicos que precisam ser recuperados para a economia voltar a crescer este ano dentro daquilo que é o ritmo que foi programado. Portanto, este ano dificilmente vamos ver a economia a crescer no ritmo que foi inicialmente programado, por causa da questão do coronavírus e outros riscos geopolíticos que estão neste momento a surgir. No setor das viagens e turismo, a pandemia de Covid-19 está a registrar a perda de 1 milhão de postos de trabalho por cada dia, num catastrófico efeito dominó que resulta do vasto encerramento de hotéis, da suspensão e ou cancelamento dos voos internacionais e domésticos, da paragem das companhias de cruzeiros e das crescentes restrições impostas às viagens, alerta o Conselho Mundial das Viagens e Turismo. O impacto dessa pandemia a nível global ganhou proporções alarmantes que já deixou até o desporto em alerta, tendo obrigado ao cancelamento das principais ligas das diferentes modalidades, e paira a incerteza relativamente à realização de eventos mais mediáticos, como os Jogos Olímpicos em Tóquio, NBA, Mundial de Fórmula 1, a Liga dos Campeões, enquanto o Campeonato Europeu de Futebol foi reprogramado para 2021. Assim como acontece com outros setores, investidores estão preocupados com o impacto do coronavírus sobre as bolsas de valores mundiais. É que grandes mudanças nas bolsas de valores, onde participações em empresas são negociadas, podem afetar investimentos de fundos de pensão e de poupanças individuais. Para Moçambique, talvez não podemos falar muito sobre a questão das bolsas de valores, mas para os outros países, as várias empresas estão cotadas nas bolsas de valores e é importante saber. No meio de tudo isso e na condição atual de interdependência entre as economias, naturalmente que com a recessão da economia mundial, Moçambique não fica isolado destes impactos econômicos. Logo, a agenda econômica de Moçambique fica comprometida e obriga o país a encontrar novas soluções, investir, por exemplo, mais no turismo, investir mais na agricultura, investir mais na industrialização do próprio país. E isto ia obrigar Moçambique a procurar soluções. Todavia, o pesquisador Michael Sambo sublinha que Moçambique irá se ressentir pelas medidas e não necessariamente pelo coronavírus. É importante notar que o impacto que esta situação poderá ter na economia de Moçambique não é pelo vírus em si, mas é principalmente pelas medidas que serão adotadas pelos países que tenham casos confirmados. Sambo considera ainda ser importante que os vários agentes econômicos moçambicanos procurem suprir aquilo que são as necessidades de consumo interno e comecem a produzir. O único grande problema dentro disto
é que mudanças estruturais não acontecem repentinamente. Economicamente falando, isto é algo que geralmente tende a acontecer no longo prazo, médio e longo prazo, onde é possível alterar os fatores de produção, praticamente todos os fatores de produção. Por outro lado, Sambo entende que a pandemia pode significar uma oportunidade para a substituição das importações e redução da dependência externa. Um aspecto que é importante para os vários países, sobretudo os países em desenvolvimento ou os países menos desenvolvidos, é procurar a substituição de importações, por exemplo. A substituição de importações pode trazer alguma robustez para a economia, isto é, começar a produzir mais internamente para suprir as necessidades internas, substituindo a necessidade de constantemente ter que depender de fontes externas para podermos prosseguir normalmente com as nossas atividades. Importa salientar que o governo moçambicano tem adotado um conjunto de medidas socioeconómicas para dar resposta aos possíveis efeitos negativos dessa pandemia. Mas, tendo em conta que Moçambique já é oficialmente um país com casos registados do Covid-19 e que a África do Sul declarou estado de desastre nacional e fechou-se com o mundo por 21 dias, certamente que essa situação será um grande teste à economia moçambicana.